Este é mais um Conversando com Livros e eu hoje estou aqui conversando com a minha amiga Elê Nogueira. Eu conheci a Elê na Estação das Letras, no Instituto Estação das Letras, fazendo um curso, uma oficina, na verdade, não é propriamente um curso, mas uma oficina de literatura infantil que é dirigida pela Ninfa Parreiras, né, Elê? E a gente na aula, né, quando nós conhecemos a Elê, a grande surpresa para nós foi a habilidade da Elê, porque a Elê é uma artista visual, Elê é uma artista plástica, ela pinta, ela desenha, e vou mostrar aqui, no meio da conversa, a gente vai mostrar os trabalhos da Elê. E, ao mesmo tempo, na oficina, ela começou a juntar isso com os textos, e fez coisas assim lindíssimas, fez coisas maravilhosas, botou todo mundo para fazer coisas também, né? E agora, inclusive, já está dando até cursos junto com a Ninfa Parreiras, lá na Estação das Letras e em outros lugares também, não é? Em outros lugares também. Pois é. Vocês já deram curso aonde? Você deu um... A gente deu num CIEP lá no Catete. Uhum. E outro também. Teve aquela atividade também lá no SEAT? No SEAT também. No SEAT também. Pois é. Esses dois lugares. Uhum. Até agora isso vai, até agora, porque também é relativamente pouco tempo também, né, que essa história começou. São 8 aulas que eu tive com ela, na verdade, 8, 9 aulas, mais ou menos. 8 ou 9 aulas que eu já tive com ela, e a partir daí a gente já fez todos esses trabalhos. Ah, pois é. Então, assim, tá começando. Tá começando. Tá começando. Inclusive, tá começando essa junção, né, Elê? Da figura com o texto. O que te levou a isso? Não, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sou neta a minha avó é poetisa, minha mãe gosta de escrever, minha tia escreve, todo mundo escreve, mas eu sempre fui pro lado do desenho. Assim, na minha família, quando a gente faz 4 anos de idade, todo mundo, não sei por que dessa regra, a gente tem que entrar para aula de piano. É obrigatório. Todo mundo tem que estudar piano por muito tempo. Então eu estudei piano por 9 anos, depois que eu estudei piano então por 9 anos, depois eu estudei 9 anos, eu passei pro violino, aí Uau. Fiquei tocando violino, aí todo mundo na minha família, todo mundo toca, porque somos nascidos em família batista, então todos cristãos, e igreja cristã tem muito dessa coisa, assim, a musicalidade é muito, né, principalmente entre os batistas. Então todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo faz alguma coisa. E aí eu tinha essa coisa, mas a minha avó também pintava, e tem gente do lado da família, do lado do meu pai também pintava. Acaba que eu acho que tudo foi caindo pra mim, assim, sabe? Sei. Aí eu toco, eu pinto, um pouquinho de cada coisa. entendeu? Eu faço de tudo, assim, menos coisas de cozinha. E aí nisso eu comecei a ficar desenhando mais e tal, e sempre ficava pensando, poxa, eu não consigo fazer as duas coisas, escrever e desenhar. Assim, eu não consigo dar palavras para os meus desenhos, assim. Tudo que meu desenho, eu acho ele meio poético já, parece que ele não precisa das palavras, mas eu quero pôr as palavras e eu fico nesse conflito. E aí, depois da morte de uma amiga, e ela fazia curso na Estação das Letras e tal, e era minha aluna também, era minha amiga, mas era minha aluna de pintura. Eu fui dar uma olhada lá na estação, na verdade eu nem fui dar uma olhada na Estação das Letras, eu fui procurar um curso de literatura infanto-juvenil. E aí eu tinha visto que tinha um na PUC, mas o horário era tarde, não sei o quê, e aí eu descobri a Estação das Letras e fui. Aí fiquei sabendo que essa minha amiga fazia o curso lá, lembrei assim que eu já tinha levado até lá e tal. E aí o curso que eu queria fazer não estava aberto ainda, e acabou que eu caí no curso da Ninfa. E foi uma surpresa assim, muito, muito legal, porque eu não sabia que essa minha amiga, que era minha aluna, a Bia, que eu chamava até que era minha mãe aqui da Zona Sul e tal, assim, a gente tinha uma coisa muito próxima, que todo mundo, assim, a maior parte da galera da Estação das Letras era muito amigo da Bia e participou muito da vida dela nesse final, que ela teve o câncer e tudo, nesse final da vida dela, participou muito da vida dela. E quando eu cheguei, até um dia eu fui visitar a casa da Lígia Bojunga, e aí
estamos lá olhando as coisas, eu nem iria até tal, mas aí eu resolvi, botei um colete que a Bia me deu e fui com um sapato que a Bia tinha me dado também. Aí estamos lá olhando as coisas e tal, aí daqui a pouco a ninfa fala assim, e esse livro aqui, que a Bia era encadernadora, quem fez foi a Bia, fez com a Lígia Bojunga e tal. Eu falei assim, essa Bia é a Beatriz Moura? Aí ela falou, é. Aí eu falei, a Bia que me deu esse colete. Aí elas falaram, então você. Aí você, e todo mundo ficou meio emocionado, assim, a gente, sei lá, por cheio d'água e tipo, então você, que assim, a Bia falava delas pra mim, vinha pra elas, mas a gente não se conhecia, sabe? Então foi uma emoção muito grande, assim, e acabou que foi criando um laço com a ninfa de amizade por conta dessa amiga. Disso. Legal. Isso é e aí, nisso eu fui também gostando lá do curso e tal, e aí a ninfa dava as tarefas para fazer, aí eu sempre queria, como o meu interesse era de trazer a literatura para a minha escrita, para o meu desenho, eu comecei a querer ficar fazendo, assim, ao invés de eu só apresentar o texto que ela pedia, eu queria já colocar um desenho, sabe, uma fazer coisa, criar logo alguma a junção, coisa, né? junção. Sempre fiquei tentando juntar. E nisso, assim, as pessoas ficavam achando assim, nossa, como... Mas não era assim, nossa, como ela faz. É porque acontecia, assim, tipo, que a gente não, mas aqui, vamos mostrar algumas coisas para as pessoas verem por que a gente lá na sala de aula fala assim, caramba, todo mundo ficava, ai, nossa, vamos mostrar mais coisas aí. Porque a primeira vez que eu fiz o primeiro foi esse aqui. O mini conto. O mini conto. Nós estávamos trabalhando mini contos com a ninfa, né? Deixa eu mostrar aqui. E aí a gente vai abrindo, né? Abre aí, eu vou olhar daqui. Ele é tipo um quebra-cabeça, né? Pois porque aqui é paz, paz, aqui jaz. Aí depois você vira. E o arbusto robusto balançava sem parar. Quase 2 dias ele ainda sentado lá. Era quase 18 horas, ela ainda estava lá. Quando morreu, viu que estava vivo, porque aqui tem a seta para os 2 lados, né? Aí teve essa coisa assim de montar, porque na verdade isso aqui é uma folha de papel ofício única, né? Eu só fiz o corte dos 2 lados. Então assim, eu comecei a fazer as coisas e achava que era meio tolo, assim, mais simples. Não, vamos mostrar outras coisas, porque tem umas coisas que eu me lembro que a gente... Isso aqui é o quê? Ele... Mini contos também, esse é de mini contos também. Mostra a primeira capinha para era um desenhozinho que eu já tinha, o resto de papel também e tal. Deixa eu ver. Cor 5, essa cor 5, tudo era verde, só ela que não. Que legal. Cor 4, ele era marrom, mas chamavam de preto pretinho. Cor 3, de cor laranja e voava como o branco do céu e se mexia como o azul do mar na calmaria. Cor 1, a branca era rosada com pintas marrom por toda parte. Aí sempre essas coisas. Esse aqui eu não tinha visto, porque tem uns que eu vi, né, na aula, esse eu não tinha visto. Esse aqui eu fiz era de aldravias. Era para fazer uma aldravia. E eu, na verdade, acabei fazendo 80, aí botei 20 aqui. Eu fiz 83 e coloquei 20 aqui. E aí eu achei ainda assim que não estava suficiente, não sei o quê. Aí eu peguei uns desenhos meus e coloquei aleatório. E fiz como se fosse aldravias para colorir. Esse aqui então é a gravura e o cavalo balança, não sai do lugar. É aldravia. Aldravias, porque as aldravias são 6 palavras, né, com letras minúsculas e que façam algum sentido. E são só essas 6 palavras. São só essas 6 palavras. Então eu fiz assim, dobrando e sempre
Quando tem essa bolinha verde, ele abre de cima para baixo. Quando tem... Sempre assim, que a bolinha estiver verde, abre de cima para baixo. Aí vai ter vezes que a bolinha vai estar ao contrário, ela vai abre para cima. Aonde tá? Esse aqui abre da onde, esse segundo aqui? Abre de cima para baixo. Ele vai abrir de cima para baixo sempre até mudar a cor da bolinha. Ah, tá. Moribundo, marimbondo, caído, não pica mais. É tudo uma brincadeira, porque coisa Sim, pra criança, a aldrabia é solitário no ninho, necessita de carinho. Olha que gravurinha lindinha. Ai, tem que... Pegando as gravuras e fazendo. Então, sempre assim, com essas... Essa aqui eu fiz para dar uma aula dela lá no SEAT, aula do SEAT. E eu ensinei a fazer esse livretinho. Quem fez a oficina aprendeu a fazer. Aprendeu a fazer. Era uma vez... Era uma casa com muitas pessoas. Vovó, vovô, papai, mamãe, tios e tias. Ninguém se entendia até que um dia alguém teve uma ideia. Vamos sentar e conversar sobre nossas angústias, frustrações e sentimentos. Depois do desabafo, todos se conheceram melhor e, dentro do possível, foram felizes para sempre. Eu escrevi isso só para explicar que você pode pôr um texto, fazer as coisas ligadas. Aí fiz dessa forma também que você pode pendurar. Olha que lindo. Aí esse só tem as ilustrações. Olha que lindo. Isso também é uma história, porque você tô vendo conta como aqui você que quiser. É uma história, pode usar para contar a história. Pode usar para contar a história, né? Pode usar como um quadrinho também, só como... Certo, e é uma história em imagens, é só aquela coisa da história em imagens. Isso é muito legal. E isso da história em imagens, inclusive, né, você me mostrou aqui agora, a Elê aprontou esse livro aqui, que está sendo... analisado em editora para publicação, que é um livro só de imagens. É uma história contada única e exclusivamente através da imagem. Não tem nenhum texto. Também está lindo aqui esse. E eu começo ele com todo em preto e branco. Fiz assim em tamanhos diferentes do papel, mas eu não sei se alguma editora vai aceitar isso. Não sei como é que funciona. Bom, os diagramadores e tal, eles têm formas de tratar isso, né? Como o que ele queria era o tênis, então começa a colorir. Tênis que ele não tinha, né? Quando ele consegue, ele já começa a ficar, a vida dele começa a ficar mais colorida, mais feliz. E ele faz todas as coisas, agora não tira mais do pé, né? E vive feliz pra sempre. E aí, assim, eu me lembro que quando os meus meninos eram pequenos, eu comprei alguns livros assim, uns do Juarez Machado, que até comentei contigo, né? Que era assim, não só dele, mas os dele eu achava maravilhosos, e que a gente, inclusive, acaba podendo criar histórias diferentes, contar histórias diferentes, olhar por ângulos diferentes e pensar em coisas diferentes. E também a criança que ainda não lê, né? E você conta para ela uma vez a história, depois ela fica ali imaginando mil coisas, né? Porque ela tem a imagem, assim, ela não precisa da leitura, né? Isso para criança que não lê, eu acho legal e necessário que tenha texto, sim. Mas o livro de imagens te dá também essa possibilidade de você pensar coisas, né? De você criar também, junto com o autor, né? Você acaba criando novas histórias. Você sabe que eu fazia isso quando eu lia, tem um livro do Manuel de Barros, que é ilustrado pelo Ziraldo. E quando eu estava lendo para netos, minha neta é muito pequenininha e tal, e é pouco texto, mas às vezes não era um texto tão assim, adequado. Eu inventei uma história, e eu quando lia para ela, só que eu tive que gravar aquela história, porque toda vez criança gosta de ouvir, né? Aí quer que você repita a mesma coisa. De novo. Eu gravei, e era em cima das imagens. A história tinha o texto, eu pegava coisas do texto, mas em cima das imagens eu também ia
ia contando coisas para ela. Eu acho que essa legal. relação, né? Até porque quando a gente lê, na verdade, a gente cria imagens, né? Eu pelo menos crio. O meu diálogo com o livro passa pelas imagens que eu crio a partir do que eu estou lendo. A gente sempre imagina, mesmo um livro, pode ser o livro mais grosso de texto, que você vai sempre estar imaginando aquela cena, que a pessoa... É um romance, você fica imaginando aquele lugar que o que aconteceu. A cara do personagem. A cara do personagem e tal. E você tem planos para assim, você ilustrar coisas de outras pessoas, fazer ilustração de livro? Eu já fiz bastante. Eu já fiz bastante ilustrações de livros para outras pessoas. Na maior parte das vezes, pela necessidade financeira, eu vendia as imagens. Tem livros que eu tenho direitos autorais também. Mas, assim, na maior parte das vezes eu vendia as imagens. Sei. Já fiz livro para outros países e tudo. Tem livro que está na França, tem livro na Alemanha. Também já fiz para algumas ONGs. Eu gosto muito de fazer trabalho social também, então, assim, tem livro para algumas ONGs. Então, assim, eu tenho muita eu gosto muito de trabalhar com a coisa da criança, assim, do menor e área de risco, da criança e tal, por conta da minha própria vida, assim, porque quando eu sou de família, assim, muito bem criada, todo mundo legal, tudo bacana, mas quando eu fiz 14 anos, meu pai morreu. No mês que eu ia fazer 15 anos, meu pai morreu. E eu era muito apegada ao meu pai. E isso para mim foi uma coisa muito louca na minha cabeça, assim. Então eu fiquei por muito tempo ausente, assim, sem fazer absolutamente nada. E saí de casa e fui viver por aí. Viajando e casa de amigos, e, assim, nada ligado a drogas, a roupa, nada disso não, mas até pela educação que eu já tinha tido religiosa e tudo, assim, muitas coisas para mim eram muito erradas, assim, de se fazer, então... Mas eu também acho que fui muito protegida, talvez, pelas orações da minha família e tal. Então, assim, eu passei por muitos lugares bacanas, assim, legais, eu aprendi muita coisa. Mas eu também tive presente em muitos locais, assim, de chacinas de criança, e a chacina da Candelária. Eu não estava ali na hora, eu era adolescente naquela época, eu não estava na hora, eu estava lá eu estava na rua nessa época, mas eu estava lá no aeroporto Santos Dumont, e aconteceu aquilo e tal. Então, assim, eu fui salva de muitas situações, conhecia as crianças e tal, e trabalhava com a senhora que fazia trabalho com esses meninos lá na Candelária, também ela fazia o trabalho comigo também. E aí depois eu conheci uma alemã, e ela começou a me ajudar, falou que eu tinha que voltar para a escola e tal, e começou a me dar aula de violino, eu voltei a estudar música, e voltei a fazer coisas. E a partir dali eu comecei a achar que eu tinha que trabalhar sempre voltado para essa questão que eu tinha muita familiaridade. Assim, eu sei muito o que é morar na rua, o que é ser uma criança na rua, os preconceitos que se passa como criança negra, menina na rua, entendeu? Que não é muito diferente do que uma mulher... Você tem um material aí enorme para criar, né? Então, histórias assim, eu tenho muita coisa que eu fico querendo fazer, entendeu? Pelo tempo que eu fiquei parada, que eu não fiz também, e por tudo que eu vivi vendo. Entendeu? Sim. Então eu gosto muito de colocar, mas eu hoje como adulta eu percebo que mesmo por tudo que a gente passa quando a gente é criança, a gente está sempre feliz, a gente está sempre brincando. A brincadeira nunca sai da vida da criança. Entendeu? É incrível isso, então, né? assim, eu não gosto tanto de pintar a criança machucada, com sangue, não sei o quê, mas ela passa por tudo isso. Mas ela está sempre feliz. Entendeu? A criança, você pode pegar a criança lá no meio do lixo, do lixão, e ela vai estar brincando com uma garrafa quebrada, com um pedaço de pau, e essas coisas assim. E eu gosto disso, desse universo, assim. Gosto de tudo que os carrinhos sejam de pau, brincar de perna de pau, brincar de amarelinha, brincar de pular corda, brincar de carniça, sabe? Essas brincadeiras antigas, assim, que não se usava tanto que você não precisava de dinheiro para você ser feliz. Gosto de usar isso. E aí, eu fazendo esses desenhos, por exemplo, aí teve uma época que uma vez que a Rainha Silvia estava aqui, e uma dessas senhoras que
trabalhava com menores em área de risco, viu que eu tinha um desenho, e mostrou meu desenho para ela e tal, que ela gosta de fazer esses trabalhos sociais, sei que, e ela comprou uma aquarelinha minha pequena, assim, que eu sempre ficava fazendo umas aquarelinhas, assim. Eu tinha uma caixinha de aquarela pequena, sempre gostei de ficar rabiscando. Aí a Rainha Silvia comprou, na época acho que foi tipo R$2, uma coisa assim que eu vendia, os desenhos, e passou-se o tempo. E a Rainha Silvia ia ter uma reunião no Banco Mundial. E essa senhora me perguntou se eu não tinha os desenhos para ela levar. Aí eu fiz uns desenhos e dei a ela lá, ela levou. Aí acabou que ela vendeu esses desenhos para o Banco Mundial e esse desenho foi para a ONG que eu trabalhava lá com ela, na ONG da Maré, lá da Favela da Maré. Eu dava umas aulas lá com as crianças de desenho também. Aí passou um tempo, o Banco Mundial quis me conhecer, quem era essa pessoa que dava e tal. Aí me convidaram para ir até lá, eu fui até o Banco Mundial, aí eles, com esses 19 trabalhos, eles fizeram uma exposição e depois essa exposição se tornou parte do acervo permanente do Banco Mundial, que fica numa sala, quando se tem reuniões sobre crianças e tal, reuniões sociais, assim, de coisas sobre o Brasil, é nessa sala. E essa sala tem essas 19 telas minhas que não vão sair de lá mais. E aí, quando eu estava lá, eu tinha eles fizeram um roteiro lá de vários compromissos, uma agenda lá, eu fui visitar museus, o museu ficava fechado, eu fiquei toda neta. Eu era... Convidada de honra. Chique no último, assim, tipo. Aí, se eu comprasse qualquer coisa e entregasse a nota, eles me davam o dinheiro. E também, assim, os museus ficavam fechados num horário para eu ter uma visita guiada, sabe? Mesmo no horário que o museu não funcionava, e ganhei livros dos museus, das exposições que estavam acontecendo lá. Um negócio assim, sei lá, dos deuses. Aí eu ganhei também uma bolsa de estudo para uma faculdade lá, para Corcoran, que é uma faculdade de artes e tudo. E aí nisso tudo, eu não sei também por que cargas d'água, que falaram assim, Hillary Clinton tá sabendo de você tá aqui, você sei lá quem, né? Era eu, mas eu quem, né? Estava aqui, aí me chamou para tomar um chá com ela. Aí daqui a pouco eu nem sabia quem era, Hillary Clinton, primeira dama na época e tal, e eu fui tomar chá com a Hillary. Aonde? Na Casa Branca. Na Casa Branca. E aí, de repente, tipo assim, eu tinha visto a Casa Branca, que quando a gente tá lá, a gente vê por um lado lá da rua, que só vê uma fachada assim. Só que para entrar na Casa Branca você entra por uma outra rua. Sim. Aí eu entrei, aí é tudo assim, contado, sabe? Ficam seguranças dizendo 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto, tá no corredor tal, não sei o que tal. De onde que ela tá vindo, por onde que ela tá passando, lá dentro da Casa Branca. E fora isso, assim, para entrar lá também eu passei por 1000 detectores de metal. Você não pode fotografar com sua máquina, você não pode entrar com nada. Você quase tem que estar pelado lá. Aí fiquei esperando numa sala, nessa sala aqui agora, toda vez que eu vejo na televisão, essa que tem uma lareira, lareira atrás, assim, que tem foguinho, né? Sim. E nessa sala que ela recebe todo mundo, nessa sala estava eu lá, sentada lá, e ela lá. Aí eu dei 4 desenhos, 4 aquarelinhas pra ela, e ela adorou, mas eu não falo inglês, ela não falava português. Aí tinha uma intérprete chilena, que tentou falar com nós, assim, e tal, e aí por isso durou até mais tempo, porque normalmente ela atende a pessoa por 1 minuto só, e eu fiquei 4 a 6 minutos. Não tinha chá, era para um chá, mas eu não bebia esse chá, porque eu não tinha chá. Eu acho que é um nome que se dá para encontro e tal. E foi assim legal, eu tirei uma foto com ela que eu acho que teria que pedir, porque só fotógrafo da Casa Branca que pode fotografar, você não pode. E aí eu acho que depois você tem que fazer um requerimento, pedir uma foto. Jamais eu falei, eu não sei nem falar inglês, né, para pedir esse requerimento.
E aí depois eu fiquei lá mais alguns dias e... Nossa, mas isso é uma experiência assim, né? Incrível. Aí depois saiu aqui no Brasil, saiu no jornal, ex-menina de rua, vai tomar chá com Hillary Clinton na Casa Branca, sabe, e tal. E eu fui só saber o que tinha acontecido comigo muito tempo depois, assim. Foi se conscientizar, né? A ficha demorou um pouco. E o tipo de trabalho que você faz, é esse que tá aqui? Não, aí lá era assim, nessa época eu tinha feito, eu reportava umas coisas de jornal, uns pedaços que falavam assim de morte ou de assassinato, nessa época estava acontecendo muitas coisas, muitas chacinas, muitas coisas assim. Então eu recortava do jornal, colava num papel mais grosso um pouquinho, pintava com a tinta acrílica, mas deixando aparecer um pouquinho da cena. Nunca sangue nem nada, mas aí eu pintava crianças brincando. Sobre aquilo. Sobre aquilo, sabe? Crianças de preta, crianças pretinhas, branquinhas, todas juntas, cachorro, não sei o quê. A cena de criança mesmo, cotidiano, criança fazendo estrela, coisa assim. E esse tipo de trabalho que você porque isso aqui é tipo um portfólio, né? Esse aqui não é um portfólio, são os desenhos que eu fico fazendo. Eram esses tipos de desenhos, só que eu aquarelava. Não, esse aqui é outro. Esse aqui são aquarelas só de rosto. Eu vi um rosto lindo ali. Eu sempre fazia essas cenas de cotidiano mesmo, assim, Sim, nossa, olha. Lindo, né, André? Olha só. Olha que lindo. Coisas que vêm na minha cabeça, assim, do que acontece, crianças. Eu já falei pra você, a hora que eu for fazer um livro ilustrado, a gente vai fazer um livro juntas. Estamos juntos, Essas cenas, assim, eu fazia isso e aquarelava. Sei. Entendeu? E aí, esses desenhos... Deixa eu mostrar pelo menos esse rosto aqui, porque você abriu assim, eu vi, achei tão lindo. Olha só. Esses eu penso em um dia fazer pra virar capa, assim, de alguma coisa. Eu só fiz o desenho e depois, quando eu pensar numa história, eu... Olha aqui, que lindo. Aí eu vou... Até o garotinho da capa do... Olha que lindo que tá isso aqui. Que expressão linda que você pegou aqui. São crianças mesmo? Ou você desenha da tua cabeça? Alguns são da minha cabeça, alguns eu pego no... The Eyes World, acho que é o nome de um site de crianças, assim, de crianças em área de risco mesmo, do mundo todo. A expressão, então, uma expressão tão forte nesse daqui, bonito também, com a expressão muito forte. Esse aqui até é o que eu usei para a capa do meu livro. Tá. Eu faço, eu só fiz isso e depois, quando eu pensar numa história, ou se alguém tiver uma história e tal, aí depois eu ponho em volta o desenho, a ilustração, a ilustração da coisa. Mas assim, eu gosto muito de ficar fazendo esses rostos de criança. Sei. Olha que alegre. Mas são coisas assim, coisas que eu fico fazendo, eu não consigo parar de fazer coisas, sabe? Então eu faço coisas assim, coisas maiores, de costura e bordo e sei lá, fico o tempo todo fazendo coisas e não sei pra que vou usar nem nada, depois aparece alguma coisa assim. Bem inquieta, né? E fico escrevendo, e fico, sei lá. Bom, agora você também com a oficina, você está produzindo junto já, né? Já juntando. Agora eu já tenho um propósito, assim, tô fazendo já com um propósito das coisas, assim, né? Se eu penso mais, aí como eu fico fazendo muito, às vezes eu fico achando que vai ser fácil para o outro fazer. Aí agora eu tô tendo que pensar de uma forma mais fácil. Sim. Mas eu sempre gostei muito, eu gosto muito de desenvolver coisas, sabe? O meu maior, o que me faz mais feliz assim, é ficar pensando em como fazer uma coisa que funcione do jeito tal, assim, sabe? Aí pronto, já estou realizada. Com aquelas coisas que eu tenho aí, vários daqueles livrinhos que a gente... a ninfa dá um texto tal, e eu fico querendo pensar como que eu posso fazer esse texto, o que eu posso fazer para esse texto ficar interessante, assim, qual é uma coisa visual. E não só visual, né? É visual, mas ele também é de você mexer, né, com ele, né? Fica uma coisa interativa. Interativa. Super lúdica. Interativa, lúdica, exatamente. Elê, muito obrigada, tá? Eu te agradeço. Boa sorte com o teu livro, O Velho Tênis Novo. Boa sorte, tá? Com o teu livro. Certo. E já quero, tá? Eu te agradeço, eu agradeço muito a oportunidade que você está me dando aqui de
esse convite e tal. Foi muito legal. Assim. Ai, vão ter outras Muito oportunidades da gente estar junta, né? E tomara que a gente faça bastante coisa juntos. Junto, assim, pois é, tô também, aí. também. Tô aí pra negócio. Legal. Ótimo. À disposição. Ok, obrigada. Pessoas rezam e pedem coisas para a NASA ou para a Nazinha. Diz, ai, Nazinha, tô precisando muito disso. E reza-se para ela. E ela atende, viu? É fascinante. Mas você tem aqui também, além de uma explicação de como surgiu a festa do Círios de Nazaré, uma festa que mistura sagrado e profano. Além disso, e de curiosidades a respeito, você tem, por exemplo, a sessão de dar água na boca. Comida para o paraense é uma coisa extremamente importante.